Boa noite, estamos ao vivo em todo o Brasil e no Roda Viva de hoje temos como entrevistadores convidados Clara Becker, repórter da revista Piauí, Maria Cristina Fernandes, editora de política do jornal Valor Econômico, João Gabriel de Lima, redator-chefe da revista Época, Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado e o editor executivo do jornal Folha de São Paulo, Sérgio Dávila. Também temos os tuiteiros, convidados especiais e, como sempre, as ilustrações do cartunista Paulo Caruso. A partir desse momento, perguntas e comentários podem ser feitos pelas redes sociais. Agradeço também a presença aqui hoje no estúdio da Maria Rita Kel, que é da Comissão da Verdade, do Núncio Brigulho, que é o novo secretário das Comunicações da Prefeitura, e da Leila Suam, que trabalhou na Folha e no Globo e agora trabalha com o prefeito Fernando Haddad. Boa noite, prefeito. Parabéns pela vitória. Eu queria saber o começo do governo, a partir de 1º de janeiro. Maquiavel ensina que as medidas mais impopulares, as maldades, devem ser feitas todas de uma vez e depois ir soltando as medidas mais populares ao longo do trabalho como político. Nesse raciocínio, quais seriam as medidas de impacto que o senhor tomaria logo de cara para que, em 2 anos, por exemplo, elas se tornem populares, mostrem os seus resultados? Estão na área dos transportes? Será feito o pedágio urbano? O rodízio aumentará? Terá um dia mais de rodízio? O rodízio durará o dia inteiro? O que o senhor pretende fazer? Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado, Mário Sérgio. Agradecer à TV Cultura por mais essa oportunidade de debate. Olha, eu tive a felicidade, Mário Sérgio, de deixar o Ministério da Educação com bastante antecedência em relação ao prazo de desincompatibilização para poder me dedicar ao plano de governo que eu apresentei nas eleições. Eu penso que foi um processo, eu diria, inédito. Eu não tenho lembrança de alguém que tenha tido essa felicidade, de, com centenas de especialistas da academia, da própria máquina pública, de militantes e lideranças comunitárias, elaborar um plano de governo e ser fiel a ele durante todo o programa eleitoral, porque às vezes o programa de governo e o programa eleitoral também não dialogam um com o outro. E uma dos meus pactos com o João Santana, que foi a pessoa que cuidou do marketing da campanha, foi que ele deveria ser estritamente fiel àquilo que a militância, a academia, os cientistas tinham consignado ali no plano, naquele documento que foi, inclusive, divulgado antes do começo do horário eleitoral gratuito. Então, eu não prometo surpresas, o que eu prometo é buscar 24 horas por dia, vou me dedicar à execução daquele plano. É um plano ousado, é um plano de difícil execução, é um plano que vai ter que contar com muita parceria pública e público-privada. Eu vou ter que ter o apoio do governador, o apoio da presidenta, a compreensão do setor privado no que diz respeito às parcerias, o segmento comunitário, para poder honrar aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, o que o cidadão paulistano, que o morador de São Paulo pode esperar é que, a partir do dia 1º, nós vamos estar concentrados na execução daquele plano. Eu, felizmente, não vou ter que debater com a minha equipe prioridades, o que cada um vai fazer. Ao contrário, a cada convite, a primeira providência é leia atentamente aquilo que foi compromissado com a população e busque fontes alternativas de financiamento para além do orçamento conhecido em torno das parcerias para execução em 4 anos. E na área do transporte público, do trânsito, que medidas devemos esperar? Que São Paulo está parando, vem parando. Agora, em dezembro, é um mês caótico. Depois de janeiro, vem as chuvas. O que vai ser feito de início para melhorar o trânsito e o transporte público em São Paulo? Bom, em relação a isso, nós nos comprometemos a retomar a construção dos corredores de ônibus. É o que a Prefeitura pode fazer no curto prazo para melhorar a qualidade de vida, sobretudo da classe trabalhadora. Um programa que foi interrompido inexplicavelmente. Hoje, não só cidades brasileiras, como cidades do mundo inteiro retomam o transporte coletivo sobre pneus. São Paulo paralisou esses investimentos. Nós vamos dar seguimento a uma licitação que está em curso, que já envolve a construção de 66 quilômetros imediatamente. Nosso compromisso é construir 150 quilômetros, além da modernização da rede atual. No primeiro ano de governo, não sei em que mês ainda, vou ter o diagnóstico disso, implementar o bilhete único mensal para
favorecer o usuário do transporte coletivo. No primeiro ano do governo? Isso vai depender dos estudos técnicos que estão sendo feitos em relação à questão tecnológica. Tem uma série de questões que têm que ser enfrentadas para a implantação. Eu lembro que quando nós prometemos o bilhete único que existe hoje, foram 2 anos para a implantação. O bilhete único mensal já encontra uma infraestrutura mais adequada, portanto é um passo menor. Mas eu entendo que ao longo do primeiro ano nós teremos condição de introduzir essa nova mecânica que vai favorecer o trabalhador e o estudante. Rodízio o senhor vai mexer ou não? Eu não pretendo trabalhar com nenhuma restrição, num primeiro momento, ao transporte individual, antes da retomada dos investimentos em transporte público. Eu acho que seria, inclusive, antipedagógico se nós não oferecêssemos uma alternativa para aquele que quer deixar o carro em casa e hoje não consegue. Então, nós temos que viabilizar essa questão. Tem outros problemas a serem enfrentados. Você sabe, eu sou a favor que o trabalhador tenha acesso ao carro como bem de consumo durável. O trabalhador americano, o trabalhador europeu, eles têm carro, né? Portanto, o trabalhador brasileiro tem todo o direito de ter o seu carro para o lazer. Em geral, à noite e aos finais de semana, para viagens e tudo mais, com a sua família, com os seus amigos. Mas durante o dia, na rotina do trabalho e do estudo, o ideal é usar o transporte coletivo. E hoje, infelizmente, essa alternativa não está sendo oferecida. Então, nós temos várias distorções. O preço da gasolina, por exemplo, está praticamente congelado há muito tempo e a tarifa de ônibus no Brasil inteiro aumenta de acordo com a inflação, né? Nenhum prefeito hoje aumenta mais que a inflação a tarifa de ônibus, mas todos se veem obrigados a aumentar de acordo com a inflação em função dos contratos de concessão ou de permissão que foram firmados. Como corrigir esse problema? Nós estamos dando todos os estímulos para que o carro seja utilizado em detrimento do transporte coletivo e os investimentos em transporte coletivo não são feitos. Então, pelo seu raciocínio, primeiro se investe no transporte coletivo, nos corredores, depois se pensa eventualmente no rodízio. Nós teremos que enfrentar ao seu tempo o debate sobre eventuais restrições, levando em consideração esses aspectos que eu estou considerando, né? Desculpe. Pois não. Existe uma cidade ou um projeto de desenvolvimento bem-sucedido que o senhor use como modelo para São Paulo, uma inspiração direta? No Brasil? Para a cidade de São Paulo. Não, no mundo. Existe... Olha, São Paulo é um caso... As metrópoles são únicas. Você não vai encontrar uma cidade muito parecida com São Paulo, né, em nenhum lugar. O que você busca inspiração é algumas soluções adequadas que podem ser adaptadas a São Paulo. Vamos pegar o caso dos corredores que eu citei. Os BRTs, que hoje, né, recebem esse nome, eles começaram a ser desenvolvidos numa cidade brasileira. A Curitiba lançou e exportou a solução. Hoje você tem cidades na Colômbia que adotaram o modelo de Curitiba, enquanto São Paulo paralisou aquilo que deveria ter continuado. Então, você vai encontrar em cada cidade do mundo uma solução para um problema. Um modelo de cidade, nós não vamos encontrar a semelhança de São Paulo que se adeque inteiramente. Mas buscar fontes de inspiração, questão do resíduo sólido, questão da habitação. E São Paulo já foi exportador de soluções também. Eu respondia sobre os corredores, mas a engenharia de trânsito em São Paulo já foi de excelência. A CT é ainda uma empresa que acumulou conhecimento e inteligência, inclusive para exportar tecnologia. E hoje ela não está aparelhada para sequer ajudar a cidade, quanto mais para exportar soluções. Prefeito, você falou de transporte e falando um pouco da classe média. Aliás, o presidente Lula falou que para atingir a classe média de São Paulo tinha que ser bonitão, uspiano e São Paulino, né? Não ouvi essa frase. E além disso, uma coisa que deixaria a classe média muito feliz seria se aumentasse o número de táxis em São Paulo. Tá? São Paulo tem uma frota de 30 e poucos mil táxis e a Clara até falou, cidades parecidas com São Paulo, como Cidade do México, 57 mil táxis. Não está na hora de aumentar o número de táxis na cidade também? Olha, tecnicamente falando, o táxi, se você perguntar, o táxi melhora ou piora o trânsito? Eu vou te responder, depende.
E depende do quê? O táxi, como ele às vezes roda desocupado, ele teoricamente aumenta o número de carros em circulação. Portanto, ele deveria ser considerado algo que prejudica mais do que ajuda o trânsito. Mas ele induz que se deixe o carro em casa, né? Mas do que... Não, mas ainda assim aquela viagem vai ter que ser feita. E depois no retorno, o retorno às vezes é vazio. Então você está fazendo uma viagem a mais desnecessariamente. Por que então se pensa em táxi? Se ele anda vazio às vezes cheio, e não poupa a viagem é feita em transporte individual. O táxi é usado de maneira inteligente quando o estacionamento na rua é proibido. Ou seja, se pega uma cidade como Nova York, aí você não pode parar na rua. Você não tem estacionamento na rua. Então você ganha uma pista ao proibir o estacionamento na rua, e aí os táxis têm um espaço muito maior do que teriam se o estacionamento fosse permitido. Porque aí, o que o cidadão comum ele imagina? Bom, a rua vai andar mais, né? O fluxo vai melhorar, porque eu ganhei uma faixa a mais, a faixa do estacionamento, então o fluxo melhora, e eu vou comparar o táxi com o custo do estacionamento e o custo da gasolina do meu próprio carro. Aí o táxi se torna vantajoso e o fluxo dos carros melhoram. Então, a decisão que tem que ser tomada é essa, preliminarmente. Se nós vamos continuar ou não convivendo com o estacionamento nas ruas, sobretudo em algumas localidades onde esse estacionamento de rua é inconveniente. Então, o centro de São Paulo, por exemplo, você não tem mais como, em algumas ruas do centro, imaginar a permissão do estacionamento. E aí o táxi se torna quase que uma necessidade. Então, o raciocínio não pode ser descasado desse outro. Prefeito. O que nós vamos fazer com as ruas que estão congestionadas e que podem ganhar uma pista ou duas até, porque em algumas ruas se permite o estacionamento dos dois lados. Prefeito, o senhor falou que a tarifa de ônibus deve acompanhar a inflação e a tarifa de ônibus em São Paulo está congelada. O senhor vai pedir para o prefeito Kassab reajustar essa tarifa antes de deixar o governo ou o senhor vai reajustar assim que assumir a prefeitura? Olha, eu não acho que faça diferença e eu nem pediria isso, porque às vezes as pessoas falam, vamos fazer uma combinação para... O fato é o seguinte, tem um contrato de concessão, a tarifa está congelada há 2 anos, né, não teve reajuste em 2012, nós temos um contrato até 2024 de concessão, a prefeitura já está gastando mais de R$1 bilhão em subsídios, ela tem dificuldade, por isso que eu fazia referência à questão da comparação entre gasolina e tarifa, porque enquanto a tarifa vem sendo reajustada de acordo com a inflação, a gasolina está congelada, né? Nós poderíamos imaginar fórmulas alternativas de financiamento do transporte público, que inclusive já foram previstas na Constituição. Por exemplo, a utilização da CID, que hoje está zerada, para o investimento em transporte público. Então, nós temos que introduzir esse debate na cidade. Nós temos mecanismos na Constituição. A saúde financeira do município significa, e não aumentar esse subsídio, significa que a tarifa será aumentada no próximo ano? Das duas, uma, né? Você não tem, ou você subsidia, e aí você tem que saber aumentar o subsídio para além de 1,30 bilhão, o orçamento da prefeitura é limitado, você não pode tirar da saúde, você não pode tirar da educação, você não pode tirar da dívida, que é paga para a União. Então, o limite está dado. Agora, o meu compromisso de campanha, quando me perguntaram isso durante a campanha, eu sempre disse o seguinte, olha, eu não pretendo aumentar a tarifa acima da inflação em nenhuma hipótese. Então, meu compromisso foi esse. E de imaginar alternativas, como o bilhete único mensal, para voltando a melhorar as condições do transporte público. Deixa eu te dar um dado curioso. A velocidade média dos ônibus em São Paulo caiu à metade. Hoje, custo de transporte público é basicamente uma função da velocidade dos ônibus. Se os ônibus não fluem, você tem um impacto nos custos impressionante, porque é o motorista que você está pagando, é o diesel que você está pagando, é o desgaste do ônibus que você está pagando, e o número de passageiros é aquele que o ônibus está transportando. Então, realmente o que nós estamos fazendo com as cidades não tem cabimento. Ou nós revertemos o quadro e nos voltamos para o transporte coletivo e outros modais que podem ser pensados, né? Mas, sobretudo, transporte coletivo. No caso de São Paulo, sobre pneus,
porque o metrô, né, a gente sabe como anda, ou nós vamos continuar enfrentando os problemas de congestionamento que são cada vez piores. Então, o debate tem que ser feito, não temos como escapar do debate. Sobretudo nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, nós precisamos criar um fórum dos prefeitos das regiões metropolitanas. Eu até vou estar no dia 12, agora com o Eduardo Paes, e vou propor para ele que os prefeitos das capitais, das chamadas regiões metropolitanas de primeiro nível, segundo a denominação do IBGE, são 12 cidades. São 12 regiões metropolitanas em torno de 12 capitais. Nós temos que ter um fórum de discussão sobre essas questões. A questão da terra nos nossos municípios, cada vez mais cara. Como resolver o problema habitacional? A questão do transporte público, cada vez mais onerado em função dos congestionamentos. Como resolver? A questão da saúde. As nossas cidades recebem usuários do SUS de outros municípios, porque, em geral, a alta complexidade é melhor nas grandes cidades. Então, São Paulo tem 13% do atendimento de outros municípios, que não são moradores de São Paulo, e a obrigação da cidade é atender. Então, tem uma ordem de problemas que precisam ser colocados na mesa para que sejam endereçados e a gente encontre solução. As soluções de curto prazo, obviamente que para problemas tão complexos, não existe, mas nós temos que botar as metrópoles no trilho do desenvolvimento. Agora, essa questão específica da tarifa, prefeito, o senhor mesmo falou, o subsídio agora já está batendo passou de 1 bilhão nesse ano. A cada mês, depois que o senhor assumir, que o senhor não reajustar essa tarifa, vai ser mais 50 milhões, vão ser mais 50 milhões nos cofres da prefeitura, que a prefeitura não tem esse dinheiro. Quer dizer, eu não estou vendo muito campo para debate nessa questão. Eu acho que o senhor vai ter que assumir ali e reajustar essa tarifa. Vamos ajudar os nossos colegas jornalistas que estão fechando os jornais agora às 11, são 10 e pouco. O senhor não quer falar para quanto o senhor vai reajustar essa tarifa? Não posso. 3,30, 3,40, hoje é de R$3. Eu não posso te dizer por uma razão muito simples. Existe uma lei, por exemplo, que vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2013, que desonera alguns custos das empresas de transporte. Eu não posso, antes de fazer o cálculo de quanto vai ser o rendimento dessa desoneração, anunciar, porque isso tem que ser abatido de qualquer reajuste. Então, tem uma série de cálculos que precisam ser feitos. Mas que haverá um reajuste é ponto passivo. Não, mas veja bem, volto à campanha eleitoral, porque senão a gente não está falando de democracia. O que é democracia? Você explicar para a população a realidade. Teve candidato que prometeu congelar a tarifa por 4 anos. No meu caso, e no caso até do José Serra, que foi para o segundo turno comigo, nós dois nos comprometemos a não reajustar a tarifa acima da inflação em nenhuma hipótese durante 4 anos, mas não manter a tarifa congelada, o que seria uma impossibilidade estrutural da cidade. A cidade nós estaríamos falando de alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais para manter a tarifa congelada há 4 anos. Perfeito. A tarifa reajustada pela inflação em janeiro vai ser alguma coisa, passar de 3, inflação 7 e pouco por cento, vai para 3,20 talvez. É esse valor que nós estamos falando? Não, eu não vou te adiantar, porque eu vou aguardar o meu secretário antes me colocar os cenários na mesa para bater o martelo em torno disso. Temos mais meia hora, Sérgio. Perfeito. Queria voltar antes de mergulhar de novo na administração, queria voltar um pouquinho no contexto político da sua eleição, né? Pois é. Ligando com uma questão da cidade. O senhor pega uma prefeitura com um legado muito forte do ano passado, que é a corrupção nas aprovações de projetos, né? E o senhor se apresentou como pós-mensalão, a cara nova, o vento novo na política. Como é que o senhor vai lidar com isso, tendo que cobrar uma dívida de um aliado da sua base, o ex-prefeito Paulo Maluf? Como é que o senhor vai colocar isso em praça pública, essa bandeira dos novos tempos, lidando com uma cidade que vem desse trauma da corrupção na aprovação dos projetos e tendo que cobrar uma dívida de um aliado seu? Olha, Gandur, cumprindo a lei. Eu acho que o exemplo que nós temos que dar para o cidadão comum e o que ele espera é que nós sejamos absolutamente fiéis à lei, à regra da lei, à norma legal. E não há, quando me perguntam disso, é preciso que o pressuposto de qualquer outro comportamento é a ilegalidade.
Ou seja, existe uma legislação que determina ao prefeito, ao chefe do executivo, dar seguimento. E veja que nós temos uma carreira, os procuradores municipais sequer atenderiam a uma ordem de um desatinado da vida que quisesse contornar um problema que está colocado, independentemente de a quem ele contrarie. Né? O interesse contrariado é o que menos importa. O que importa é o interesse público da cidade de São Paulo fazer valer os seus direitos. E os procuradores farão isso. Isso independe do resultado eleitoral. É uma decisão técnica. O senhor pretende se envolver pessoalmente nessa cobrança? Não é questão de... Não há, nem esse espaço existe, porque seria uma intromissão indevida. Essa questão jamais pode ser tratada de forma pessoal. Aliás, ela tem que ser tratada de forma absolutamente impessoal. Né? E é assim que os procuradores da cidade têm tratado o caso, com muita diligência, desde o tempo da Marta. Né? Quem começou o processo de preparação para que essa causa viesse a ser proposta foi a prefeita Marta, foi seguida pelo Serra, foi seguida pelo Kassab, todos cumprindo a lei. Então não há o que comentar a esse respeito. Agora, veja bem, uma outra questão é uma aliança que eu busquei com o Partido Progressista, a partir de um telefonema do ministro das cidades, Aguinaldo Ribeiro. Né? Busquei porque entendo que para a cidade, uma base ampla de apoio, um governo de coalizão, com um trânsito fácil na esplanada dos ministérios, que não contou com a prefeitura, né, com aquele empenho para buscar recursos federais. E como toda a minha retórica ao longo da campanha foi de que as parcerias são imprescindíveis para São Paulo, eu julguei que o aceno do ministro Aguinaldo Ribeiro deveria ser atendido, né, de apoio à minha candidatura, que eu não procurei. Eu quero dizer que já tinha dado de barato que o PP faria no município que fez em relação ao governo Alckmin. O PP está no governo Alckmin, o que é pouco noticiado, não sei porquê. Quando é noticiado, ele é despersonalizado, é um apoio partidário, sem vinculação com nenhuma figura do PP especificamente, quando diz respeito ao apoio ao governo do Estado. Quando se trata da eleição municipal, toda essa carga é levada em consideração, o que para mim está em ordem, não tem problema nenhum em discutir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a lei perdeu uma candidata a vice-prefeita por causa da foto na casa do Maluf, quer dizer, houve uma crise na sua campanha naquele momento. Olha, não houve uma crise, houve um comportamento, na minha opinião, inesperado, né, de uma companheira que eu respeito, pela qual eu tenho a maior amizade, e que havia sido informada de que as tratativas com o Partido Progressista estavam praticamente seladas. Para minha própria surpresa, porque, como eu te disse, eu tinha dado de barato que o caminho do PP na eleição municipal seria o mesmo do governo estadual, o apoio ao PSDB. Eles apoiam o PSDB no Estado, continuam apoiando, continuam mantendo as suas posições na CDHU, e eu penso que o governador faz muito bem de buscar ampliar a sua base de apoio, evidentemente resguardando a sua administração, né, de qualquer juízo a respeito da questão da boa condução da administração pública. Prefeito, mas isso significaria que o secretário da Habitação voltaria a ser um malufista? Porque é uma tradição que os secretários da Habitação vão para as hostes de Paulo Maluf. Ou o senhor vai mudar isso? Olha, eu não sei se o presidente da CDHU pode ser caracterizado assim. Não sei. Estou falando do secretário. Bom, mas o presidente da CDHU às vezes manda mais do que o secretário. O ministro Aguinaldo Ribeiro talvez não possa ser caracterizado assim. E eu pedi para o... Não, é um malufista. E eu pedi para... Eu não vejo assim. Não. E eu pedi para o ministro uma pessoa com determinadas características que seriam adequadas para a cidade de São Paulo. Eu pedi uma pessoa que tivesse uma sólida formação. A pessoa é um engenheiro formado pela pela Escola Politécnica da USP. Eu pedi uma pessoa de preferência sem vinculação partidária, fui atendido. Eu pedi uma pessoa especializada em Minha Casa Minha Vida, que soubesse desatar os nós do programa nas regiões metropolitanas onde ele enfrenta um problema maior, em função do custo da terra e assim por diante. Também fui atendido.
Trata-se de um empresário de médio porte que atua na área de habitação popular e especializado nas regras do Minha Casa Minha Vida. De maneira que todos os meus apelos, né, no sentido de dar uma conformação técnica para a área da habitação e que fosse respeitoso em relação ao movimento social, ou seja, que compreendesse a dor, né, do povo que espera a sua casa sem consegui-la. E eu fizemos uma, não foi nenhum, nem dois, nem três, nós fizemos uma apuração das pessoas que podiam nos ajudar, chegamos a um nome que eu achei adequado e que será anunciado. Prefeito, quem é? Oi? O senhor tem dito que vai inovar esse conceito de coalizão política no seu governo, o senhor já está convidando um número maior de partidos do que aqueles que compuseram sua aliança eleitoral. E eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor tem dito que vai distribuir responsabilidades e depois cobrar desempenho. O que vai acontecer com o secretário indicado por um partido político que não cumprir as metas que forem estabelecidas? Ele vai ser demitido e o senhor vai colocar um técnico de sua preferência, de sua escolha pessoal? O partido vai voltar a indicar um técnico até que ele não cumpra novamente o desempenho? Qual é o limite dessa indicação partidária? Olha, eu tenho dito que a diferença de um governo de toma lá da cá para um governo de coalizão é porque, no segundo caso, que eu defendo, você tem a corresponsabilidade pelo governo. Portanto, não são partidos da base de apoio do governo, são partidos do governo, que formam o governo. E essa é a regra que eu tenho defendido em relação aos partidos que estão se aproximando da nossa proposta. Isso tem dado bons resultados. Eu penso que nós temos uma oportunidade de ter um relacionamento com a Câmara Municipal de alto nível, né? Possamos aprovar os projetos de lei que vão destravar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo travou. Nós precisamos aprovar a revisão do plano diretor, precisamos aprovar algumas operações urbanas importantes para o desenvolvimento da cidade. Eu lancei a ideia do Arco do Futuro, que é fundamental para reorientar o desenvolvimento urbano, e nós queremos aprovar, e para isso eu preciso de uma ampla base de apoio. Agora, veja bem, eu procurei escolher pessoas, não necessariamente vereadores, mas indicados por partidos, que pudessem dar conta do recado. Agora, você tem 4 anos de mandato. Eu penso que ao final do primeiro ano, você tem que fazer um balanço sobre a atuação daquele secretário. Obviamente que é de bom tom você consultar o partido, né, que o indicou, e que teve a minha aprovação, porque o nome é sempre aprovado por mim, em última instância. É de bom tom você procurar recompor a base de sustentação e ouvir o partido. Mas eu penso que o mau desempenho no executivo não significa que a pessoa não possa ter uma boa presença no legislativo, uma boa presença na sociedade, mas às vezes ele não está talhado para aquela função. E eu sempre julgo muito natural essas substituições. No Ministério da Educação, eu mantive amizade com todas as pessoas que eu substituí. Nunca briguei com ninguém. Porque a conversa é sempre o seguinte, eu tenho que atender a população. O meu compromisso é a execução de um plano já apresentado. Então, se eu acho que a pessoa não está dando conta, eu tenho obrigação de substituir. Eu acho que eu não tenho nem a liberdade de tomar essa decisão se eu estou constatando uma ineficiência. Na substituição, qual será o critério? A composição partidária não necessariamente será respeitada? Não necessariamente, mas eu penso que é de bom tom, elegante e até justo com um partido que somou forças, esse partido ser consultado, você fazer uma discussão sobre o porquê da substituição, mas sem temer e sem... porque às vezes as pessoas dão muita carga para a substituição, nós temos que ser um pouco mais... generosos com a população. Às vezes nós somos generosos demais conosco e pouco generosos com a população. Se uma coisa não está funcionando, você tem que trocar. Isso não é diminuir ninguém. É, às vezes, encontrar um outro espaço para aquela pessoa, que todo mundo tem com o que colaborar com a sociedade. Mas, às vezes, não é naquela posição que você escolheu. E todo mundo tem que ter a humildade de entender que errou. O prefeito que nomeou e o secretário que foi nomeado. Eu não vejo dificuldade nisso. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o Roda Viva com o prefeito eleito Fernando Haddad.
Estamos de volta ao vivo com o prefeito eleito Fernando Haddad. Prefeito, o senhor falou que o próximo secretário da Habitação vai ser um empresário de médio porte, conhece minha casa, minha vida, conhece a realidade, sensível às reivindicações sociais. Quem é? O nome dele é José Floriano de Azevedo Marques Neto. José Floriano de Azevedo Marques Neto, engenheiro. É um engenheiro da Politécnica, da USP. Foi contemporâneo do Zé de Felipe Júnior, meu secretário de saúde, que me deu ótimas referências pessoais dele. E eu fiz uma boa sabatina sobre minha casa, minha vida. E já, aliás, o ministro Aguinaldo já havia me reportado que havia feito aí uma busca fina, né, de uma figura, como foi pactuado com ele, e eu achei que o nome se adequava à função. O PT reivindicava para Maria Hermínia, porque é um quadro histórico do partido ligado à questão da habitação. O senhor cogitou ela também ou não? Olha, Hermínia Maricato? Hermínia Maricato. Hermínia Maricato, sim. Olha, Hermínia Maricato, Raquel Ronick, Nabil Bonduque, são, além de pessoas respeitáveis, são amigos pessoais. E todos eles sempre foram considerados para funções no Executivo Municipal. Nabil foi convidado, inclusive, para ser secretário de Desenvolvimento Urbano, que hoje o cargo vai ser ocupado pelo Fernando de Melo Franco, também um grande pensador das cidades, arquiteto, e decidiu ficar na Câmara Municipal, mas foi sondado. De maneira que eu tenho por essas pessoas mais do que um apreço, eu tenho um respeito e uma admiração intelectual pelos trabalhos, e eles vão, de alguma maneira, vão influenciar muito as decisões que vão ser tomadas por mim, porque eu conheço a produção acadêmica, conheço a visão de cidade, eles querem produzir cidade e não casa popular. Produção de cidade envolve mais do que a casa própria, envolve acesso a serviços, bens, a infraestrutura, a uma vida digna. Isso tudo está muito em sintonia com o que eu defendi ao longo da campanha. Então, não vou, de maneira nenhuma, sair daquilo que foi defendido na campanha. Pretendo construir habitação no centro de São Paulo. Primeiro, João Gabriel, que falou pouco. Saindo um pouco da questão da cidade e voltando a falar um pouco de política também, queria falar um pouco do PT. Né? A sua eleição foi um dos grandes momentos do PT esse ano, talvez o grande momento. Mas o PT teve momentos muito difíceis, né? Quadros importantes foram condenados no Mensalão. Quando acabou o Mensalão, aí surgiram denúncias a respeito de tráfico de influência, envolvendo de novo quadros importantes. O PT teve muitas notícias ruins que causaram uma agitação grande dentro do partido. Inclusive, na reunião do diretório agora em Brasília, havia gente falando em fazer movimentos, sair às ruas, criticando o STF. E eu queria saber, dentro do partido, o senhor é um líder muito importante do partido, mais ainda agora que foi eleito prefeito de São Paulo, como é que o senhor se posiciona nessa dicotomia que tem hoje? Quer dizer, de um lado, você tem existe uma postura muito institucional, a postura da presidente Dilma, né? Respeitando o Supremo, não interferindo, e do outro lado, um pedaço grande do partido que tem uma postura mais rebelde, digamos assim, que acha que o partido deveria sair às ruas para defender os quadros que foram condenados. Como é que o senhor se posiciona dentro do partido em relação a essas questões? Olha, eu tenho uma posição muito parecida com a da presidenta Dilma, né? Eu penso o seguinte, eu fui ministro de Estado, eu acompanhei a indicação de praticamente todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que julgaram o caso, né? Acompanhei o critério com que o presidente Lula conduziu o Ministério Público Federal, sempre nomeando o primeiro da lista, sem discutir com a categoria, né, profissional quem deveria ser o indicado. Deu toda a liberdade para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, apurar o que bem entendesse. Diante desse quadro, do ponto de vista institucional, não cabe reparo, porque essa institucionalidade que gerou esse resultado foi patrocinada pelo executivo conduzido pelo PT, presidente Lula, presidente de honra do partido. Então, não há como você, à luz da institucionalidade, questionar. Agora, uma outra questão, e aí a liberdade democrática tem que garantir, é um militante, um advogado, um jornalista, um jurista
questionarem uma série de questões sobre a jurisprudência que foi firmada, as penas que foram fixadas. Ou seja, há um debate que vai se estender ao longo de muitos anos, no meio jurídico, no meio jornalístico, no meio da investigação, sobre se o resultado é o melhor possível para esse caso. Né? A sua opinião qual é? Olha, eu acho que... eu respeito muito alguns juristas que, inclusive alguns foram meus professores. Eu acompanho o debate, eu acompanho Bandeira de Mello, Fábio Comparato, Dalmo Dallari, opinião do Jânio de Freitas, que é colega de vocês, e eu vejo uma preocupação legítima com algumas questões que foram abordadas. Quer dizer, há questões que vão exigir um maior aprofundamento. É óbvio que o clamor social por punições exemplares em casos como esse, ele é absolutamente legítimo. Como é que você vai negar para a sociedade brasileira, depois de séculos de impunidade, uma primeira oportunidade de acertar as contas com esse tipo de postura? E aí o papel justamente da academia, dos criminalistas, dos juízes. Eu conversei com muitos juízes, aí eu não cito o nome em função do cargo que ocupam, também preocupados com a jurisprudência. Você vai dizer que essas pessoas são a favor da impunidade, que essas pessoas têm compromisso com o desmando, têm compromisso com... Nada disso. São pessoas que querem o bem do Brasil, mas que têm uma outra visão de como as coisas deviam proceder. Então, eu respeito muito a opinião daqueles que se aprofundaram na questão, que não foi o meu caso. Eu passei o julgamento inteiro em campanha. Eu não assisti uma única sessão, porque eu estava impedido pelas circunstâncias. Disso eu reclamo um pouco. Né? Se o julgamento tivesse acontecido um pouquinho antes ou um pouquinho depois, a eleição teria ganhado mais destaque no noticiário. Foi prejudicada por isso. Disso eu reclamo um pouco, porque essa sobreposição milimétrica acabou comprometendo um pouco o debate sobre as cidades. Mas, então, eu não consegui me aprofundar, não consegui acompanhar o julgamento. Agora, eu dou a essas pessoas que acompanharam e pelo passado que tem de compromisso com o país, é o direito de se manifestar e dizer, olha, existem questões que precisam ser melhor consideradas. O ex-ministro Zé Dirceu, ex-deputado, foi condenado à prisão no primeiro semestre, talvez por volta de maio, junho. Ele vai em Cana. O senhor vai visitá-lo? Olha, ao contrário do que meu adversário procurou, eu não tenho relação de frequentar o ex-deputado Zé Dirceu, ex-ministro Zé Dirceu. Né? Eu tive com ele na sua residência uma única vez dando uma entrevista para o seu blog. Quer dizer, eu não o frequento. Então, é uma pergunta que tem cabimento para aqueles que mantiveram e mantêm com o Zé Dirceu uma relação mais próxima de amizade. Né? Eu estabeleci com ele relações funcionais em função do cargo que eu ocupava. Eu participei da Câmara de Política Econômica do governo, eu lutei com ele na época das diretas, pelas eleições diretas, eu era presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Aliás, lutamos todos juntos, PT, PSDB, hoje PSDB, à época estavam todos irmanados em torno da causa democrática. Lutei pela Assembleia Nacional Constituinte também, exercendo a presidência do 11, e até o presidente Fernando Henrique Cardoso, outro dia, fez uma referência dizendo, olha, eu fico triste com o que aconteceu porque essa gente lutou pelo Brasil. Então, é um pesar que as pessoas sofrem, né, sentem em função dos acontecimentos. Mas se fosse uma pessoa da minha relação pessoal, eu cogitaria. Agora... Né? Eu cogitaria visitar, mas realmente não é. É uma Prefeito. pessoa que não é do... Prefeito. Deixa eu... Espera, a Clara tinha falado antes. Ladies first. Ladies first. Claro. Vai lá, é um cavalheiro. Não, só para concluir aqui que o João Gabriel comentou, na reunião do Diretório Nacional do PT, alguns militantes propuseram eles se cotizarem para ajudar a pagar a multa dos condenados. E o Rui Falcão, presidente do PT, disse que contribuiria com o que pudesse. Queria saber se o senhor entraria aí nessa vaquinha para ajudar a pagar e com quanto o senhor contribuiria. Eu acho que tem que pagar ainda uns 24 milhões da campanha. A vaquinha que eu preciso é outra. Eu preciso fazer uma vaquinha para pagar as dívidas que eu acumulei durante a campanha. Agora, prefeito,
Mário e o João Gabriel falaram dos quadros condenados. Eu queria falar de um quadro indiciado. O senhor não frequentava o José Dirceu, como o senhor falou, mas o Lula, o ex-presidente Lula, eu sei que o senhor priva da intimidade dele ou tem uma relação mais próxima com ele. Nesse contexto, o senhor se surpreendeu com o indiciamento da Rosemary Noronha, que foi indicada por ele por um cargo importante aqui em São Paulo, foi mantida pela presidente Dilma. O senhor conviveu com ela? O senhor, de alguma maneira, se surpreendeu com essa operação toda? Veja bem, há um escritório da presidência em São Paulo, né, ali na Augusta com a Paulista, que era usado pelo presidente, mas raramente pelo presidente, porque era muito raro o presidente Lula vir a São Paulo despachar, e menos ainda a presidenta Dilma, né, que não tem residência no estado, na cidade. Os ministros que moram em São Paulo, às vezes, quando despachavam lá. E essa pessoa era encarregada de, enfim, organizar os espaços onde as reuniões aconteciam. Simplesmente isso. Uma pessoa que cuidava do funcionamento do escritório da presidência em São Paulo quando aconteciam reuniões. Então, se você me diz que eu me surpreendi, eu vou aguardar as investigações, onde é que elas vão dar, aguardar a defesa, mas, para mim, o mais importante nesse momento é mostrar para a sociedade que as instituições estão funcionando de tal maneira que ninguém, onde quer que esteja lotado, está imune a uma investigação. Ou seja, não há mais um espaço privilegiado em que você esteja protegido. E vamos aguardar a apuração, a denúncia, a defesa, o advogado, enfim, vamos aguardar o devido processo legal e o amplo direito de defesa. Mas é muito sintomático que o Brasil seja um país hoje, talvez dos únicos, em que até o escritório da presidência e quem trabalha lá está sujeito à investigação e a prestar esclarecimentos. Então, o papel agora é ela prestar esclarecimentos e, em caso de não convencer as autoridades sobre o seu comportamento, responder por isso. Perfeito. Então, eu vejo como um elemento importante para a sociedade e eu fico, de certa maneira, eu que estou compondo agora uma equipe como chefe de executivo, né, que o ministro não é o chefe do executivo, embora tenha como chefe, de certa maneira, eu fico esperançoso, né, de que as pessoas que eu estou convidando e são muitas, né, que as pessoas estejam observando o que está acontecendo no Brasil e compreendam não só o que as instituições podem fazer hoje para investigar os seus atos, mas o que a sociedade espera de nós. Então, eu vejo como uma oportunidade de que nós possamos fazer melhores governos em proveito da população. Prefeito. O Ricardo Gandura agora aqui. O senhor pertence a essa geração nova de políticos e tem origem nas arcadas, né, na faculdade de Direito, e convive bem com um círculo próximo de jornalistas, tem uma relação saudável com a imprensa, no Ministério teve, no caso do vazamento do Enem. O senhor agradeceu, me lembro, na manhã do dia 1º de outubro de 2009, o senhor agradeceu ao jornalismo de excelente nível que se tem no Brasil por aquela denúncia que evitou que o MEC levasse 4 milhões de alunos para as ruas, para os exames. E a presidência do seu partido, a Executiva Nacional, reiteradamente repete que o jornalismo brasileiro e até a justiça, mais recentemente, são contra as instituições brasileiras, se comportam como uma oposição, enfim, que querem dar um golpe no país. Queria saber se o senhor concorda com essas afirmações em termos institucionais com a presidência do seu partido. Olha, eu vou colocar com muita sinceridade o que eu penso da imprensa. Eu não tenho nenhuma dificuldade em expressar um sentimento. Eu entendo que a imprensa contribuiu com a minha gestão. Independentemente de reparos que eu possa fazer a determinados detalhes das coberturas. Mas, na essência das reportagens, eu sempre julguei que aquela cobertura estava contribuindo com a minha gestão. E eu me sentia desafiado pela reportagem, num certo sentido. Como quem diz, eu vou superar essa dificuldade, vou melhorar os indicadores, vou melhorar a performance do Ministério.
Ou seja, eu acho que a imprensa, ela corrige governos, ela estimula governos e ela, num certo sentido, ela é um poder importante, né? Porque é o exercício da cidadania, né? E isso, eu não tenho a menor dúvida de que, no meu caso específico, eu passei 6 anos à frente do Ministério da Educação e, de novo, nós podemos pegar frases mal colocadas, expressões com as quais eu não concordo, mas, no geral, essencialmente, eu penso que eu travei um bom debate com a imprensa e consegui transmitir as minhas ideias para a população, consegui me expressar por meio da imprensa. Eu penso, muitas vezes, que os governos de oposição ao governo federal não recebem o mesmo tratamento. Eu já falei isso várias vezes. E às vezes eu acho que esses governos se acomodam, muitas vezes, por não ter uma imprensa tão centrada na sua função de exercer a crítica de forma dura. Porque eu acho que é assim que a democracia funciona. Então, se eu noto algum desequilíbrio, não é um desequilíbrio para atenuar para nós, do PT. Não vejo assim. Eu não acho que é um problema de atenuar. Olha, pega mais leve conosco, Gandor. Tá? Eu acho que é o seguinte, eu acho que é equilibrar o jogo no sentido de fazer uma cobertura mais igual para todo mundo. Então, eu não estou falando do teu veículo, mas eu estou falando que alguns veículos, às vezes, atenuam um pouco uma crítica que seria honesta e correta com alguns governos mais amigáveis. E isso não é bom para o país, isso não é bom para a democracia, porque você está, de certa maneira, você está privando o cidadão de uma informação e mais, de uma avaliação crítica necessária até para o aperfeiçoamento daquele governo com o qual você eventualmente pode concordar. Mas, prefeito, então o senhor discorda, por exemplo, quando pessoas do seu partido dizem, como foi dito agora em Brasília, que as denúncias sobre corrupção sempre foram utilizadas pelos conservadores para desestabilizar governos populares e que isso é uma tentativa de desconstrução por parte da oposição e da imprensa. O senhor concorda o senhor discorda, pelo que o senhor falou, dessas afirmações que foram feitas na reunião do diretório? Deixa eu te dar não sei se vai ser feliz o exemplo, mas você está me provocando a aprofundar. Por favor, prefeito. Pega o por isso que eu faço esse reparo, talvez não seja tão feliz o exemplo, mas veja só, esse caso aqui, o Ricardo Gandor fez menção desse escândalo de corrupção na Prefeitura de São Paulo, envolvendo uma pessoa nomeada pelo prefeito, né, e que conseguiu acumular mais de 100 imóveis de patrimônio, né, ao longo de 5 anos apenas. É difícil comprar um imóvel ao longo de 5 anos, a pessoa comprou mais de 100. É uma pessoa nomeada, da confiança do prefeito. Será que... Vamos comparar esses dois casos e pensar, será que está havendo um equilíbrio de cobertura? Eu acho que desse ponto de vista eu tenho dúvidas em te afirmar positivamente. Eu acho que às vezes, não é que a imprensa deixa de noticiar, mas às vezes ela tem uma vontade de esquecer mais rápido do assunto do que seria razoável. Eu estou falando isso com o espírito aberto de alguém que quer colaborar com a democracia no país. Prefeito, é um sentimento que pode estar até errado. Eu me coloco aqui, inclusive, dou até essa abertura. Eventualmente eu posso estar errado, mas eu tenho esse sentimento. O senhor diz o que todo jornalista sonha em ouvir, que a imprensa está pecando pela falta de crítica e não pelo excesso. Eu acho. Porque o excesso... Dependendo de quem se critica. Eu vou te explicar por que eu te digo isso. O excesso o eleitor corrige. Você não precisa se preocupar. Eu confio nisso. O excesso o eleitor trata de corrigir. Se você exagerar comigo, eu não preciso te pedir para amenizar. O eleitor vai falar, não. Agora, se você pega leve comigo, errado, se você faz isso por condescendência, aí sim você está privando o eleitor de um julgamento isento. Porque ele vai estar desinformado. E isso é um pecado, a desinformação. Agora, o excesso de informação, o exagero, o eleitor tem discernimento e vai fazer a parte dele. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já com o Roda Viva.
Estamos de volta em todo o Brasil com o prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad. Prefeito, o senhor é um intelectual com origem na esquerda, um simpatizante das causas populares, das causas libertárias, estudou Marx, estudou Adorno, escreveu livros sobre eles. O senhor eleito, até um dos primeiros encontros que o senhor teve depois foi domingo lá na Pizza, em Pinheiros, onde há um grupo de professores, de intelectuais, do PT ou do PSOL, de fora dos partidos, e foi uma noite muito agradável, pelo que me contaram. O senhor, como prefeito, vai ser um prefeito de esquerda? Vai criar mecanismo de participação popular, como o PT já fez, principalmente em Porto Alegre, orçamento participativo? Vai haver meios da população colocar suas reivindicações de maneira organizada, mas à margem das institucionais, Câmara Municipal, blá, 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 blá. O senhor vai ser um prefeito que vai mobilizar as camadas pobres da cidade para atingir algumas medidas ou não? Eu pretendo ter um governo muito participativo. Eu acho que o diálogo com a sociedade é importante até para preservar a prefeitura, porque você tem problemas crônicos na cidade de São Paulo, e se você não mantiver um canal aberto de interlocução permanente com a cidade, ela não necessariamente vai compreender suas decisões. O meu plano de governo é um plano que me satisfaz do ponto de vista ideológico. Acho que ele é muito comprometido com as causas que eu defendi a vida toda, né? Se eu conseguir executá-lo, eu vou tentar fazer isso desde o primeiro dia ao último, com toda a minha equipe, nós vamos ter transformado a cidade de São Paulo para melhor, e é a nossa obrigação fazer isso num ritmo adequado. Quer dizer, não é só a transformação, mas é transformar num ritmo que a sociedade entenda que é um ritmo, enfim, que a equipe está suando a camisa, né? Quando a seleção brasileira entra em campo, você quer suor, você quer verificar que a pessoa está ali dando o seu melhor, né? E saindo com resultado bom. Então, o que nós precisamos fazer é isso, é mostrar empenho, coesão, coerência. Agora, além do cumprimento tecnocrático das promessas de campanha, a população tem que se apropriar daquilo como conquista dela, porque senão você pode ter retrocessos futuros. Então, se a população se apropria do programa de transporte como dela, de habitação como dela, de saúde como dela, no ciclo político, independentemente do resultado daqui a 4 anos, o que vai acontecer com São Paulo, né? Se vamos ter uma aprovação, mas a população tem consciência dos seus direitos e vai exigir dos governantes mais. Então, essa questão pedagógica da democracia, ela não pode ser suprimida, mesmo que você realize as obras que prometeu. Porque senão o prejuízo político pode ser enorme, apesar das realizações. O Prefeitura de São Paulo tem um programa de bonificação de professores. E esse é um tema que divide o PT, por exemplo. Eu queria saber se o senhor vai manter esse programa de bonificação ou o senhor vai rever. Maria Cristina, você sabe que eu, como ministro da Educação, eu fui o primeiro, não é da América Latina, do mundo, que fixou metas de qualidade de ensino. Ninguém tinha ousado fixar metas de qualidade de ensino na história da educação. Porque os ministros entendem que é impossível uma pessoa se comprometer com metas de qualidade porque ele não tem o domínio da rede. É grande demais. Estamos falando de 200 mil escolas. Como é que eu vou garantir que a qualidade de ensino melhore? Mas nós assumimos em 2007, com o Plano de Desenvolvimento da Educação, que nós íamos perseguir metas de qualidade. E durante os 6 anos que eu permaneci no MEC, o início do processo começou em 2005. Então, 2007, 2009, 2011, são 3 ciclos de avaliação. Nós cumprimos ou superamos todas as metas de aprendizado de disciplinas básicas, português e matemática. Então, para mim, isso foi um feito importante. São Paulo, por exemplo, não cumpriu as metas pactuadas com o Ministério da Educação. Outros municípios compensaram São Paulo, por isso que o Brasil cumpriu. Então, eu entendo que é um dever do sistema de ensino garantir o aprendizado das crianças. É óbvio que a educação não se restringe a português e matemática. Nenhum educador entende isso. Mas eu também não consigo imaginar um sistema de ensino que não garanta o básico para que ele possa dominar crítica e criativamente o mundo em que ele vive, o educando.
No que diz respeito aos profissionais da educação, a pior coisa que você pode fazer é passar uma lei goela abaixo dos professores. Porque eles têm que ser os seus aliados primeiros. Então, qualquer mecanismo de meritocrático, e eu defendo a meritocracia, mas qualquer mecanismo, e eles também defendem a meritocracia, mas qualquer mecanismo tem que ser pactuado. No caso aqui de São Paulo, tem uma boa dose de consenso em torno do que foi pensado para o plano de carreira dos professores, que inclusive tem previsão, se eu não estou enganado, até 2014, né, de avanço salarial. E nós nos comprometemos na campanha a honrar o compromisso com os professores. Clara Becker, agora depois do Sérgio. Tem se falado muito em renovação, numa nova geração de políticos, não só no PT, mas também nos outros partidos. Eu queria saber do senhor como o senhor vê essa nova geração, qual é a cara dessa nova geração, no que ela difere da geração anterior. E dentro do PT, o senhor acha que tem espaço para o novo ou a gente vai ver aí uma disputa cada vez mais acirrada pelo poder dentro do partido? Olha, eu não vejo uma postura, eu não vejo uma disputa cada vez mais acirrada dentro do partido. Ao contrário, né? Eu acho que o presidente... No governo de São Paulo, por exemplo? Eu não acho que vai ser acirrada. Eu acho que as pessoas têm legitimidade para pretender a candidatura pelo PT ao governo de São Paulo, né? Em 2014, há muitos ministros, muitas lideranças que podem se colocar, ex-prefeitos, deputados federais, senadores, ministros de Estado. Temos muitos quadros de São Paulo. E acho que a disputa interna é parte da democracia. Nos Estados Unidos tem prévia, né? Sempre, praticamente, né? Sempre tem prévias para a escolha do candidato a presidente, aos governos estaduais. E isso faz parte, a vida democrática depende disso. Acho que tem uma safra nova de políticos no Brasil. Quais são as características dessa safra nova? Eu penso que o que aconteceu... O presidente Lula falava isso e eu concordo, né? Eu acho que o que aconteceu no Rio, e sobretudo no Nordeste, mudou um pouco o paradigma da política. Eu vejo, por exemplo, vou fazer até elogios a pessoas que não são do meu partido, mas para falar do meu partido, eu acho que o Wellington, por exemplo, no Piauí, deu uma grande contribuição para o Estado, assim como o Cid Gomes, assim como o Eduardo Campos, assim como o Jacques Wagner, Deda. São pessoas que mudaram um pouco a feição do Nordeste e acoplaram os seus planos de desenvolvimento local com um plano de desenvolvimento nacional que estava sendo capitaneado pelo presidente Lula. Souberam aproveitar a oportunidade. Então, não é uma questão só geracional, é uma questão de postura republicana frente a uma oportunidade que se abriu e que muitas vezes o Nordeste desperdiçou. Eu acho o Eduardo Paes, no Rio, um prefeito interessante. Acho o Fortunati, em Porto Alegre, um prefeito interessante. O Márcio Lacerda, um prefeito. Independentemente de eu poder divergir de uma outra atitude desses prefeitos, eu acho que eles representam uma safra nova de políticos, né? E que tem algumas características comuns. Né? Quais seriam, prefeito? Olha, o Brasil ainda não venceu o patrimonialismo, nós sabemos disso, né? Não venceu. O país é patrimonialista até a medula, né? Nós temos uma confusão do público e do privado aqui que é uma coisa incrível. Parece que as pessoas não conseguem compreender que essa divisão é essencial para o funcionamento do Estado. E eu vejo um esforço genuíno dessas pessoas em romper essa barreira, por exemplo. Obviamente que isso é um passo. Depois, você pode tomar uma ou outra... Você pode ser contra o patrimonialismo e ser um político conservador, né? Mais liberal, mais de direita, como se diz. Não vejo problema nenhum. Você pode ser um político contra o patrimonialismo e com um viés social mais presente. Mas eu acho que o rompimento com essa camisa de força que engessou o Brasil durante séculos, eu acho que nós temos uma oportunidade de romper. Sérgio Dávila, por favor. Primeiro, eu quero agradecer a menção que o senhor fez ao caso Aref, o ex-funcionário da prefeitura atual que tem um enriquecimento suspeito, que foi revelado pela Folha, o caso Enem, que foi revelado pelo Estado.
Eu acho que o senhor vai encontrar aqui nesses órgãos aqui representados, Folha, Estado, Piauí, Valor, TV Cultura e Época, uma imprensa bastante ciosa do seu dever de vigilância quando assumir a sua cadeira como prefeito. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O senhor, um dos primeiros encontros que o senhor teve após a eleição foi com a presidente Dilma, e um dos assuntos que vocês discutiram foi a renegociação da dívida da prefeitura, que é impagável e que o senhor mencionou travas ali atrás, é um dos motivos de maior travamento para os investimentos da prefeitura. Eu quero saber se o senhor está privilegiando nesse momento reivindicar um índice de correção menor dessa dívida, que não vai afetar a sua capacidade de investimento mensal, ou diminuir o valor da mensalidade dessa dívida. E se o senhor considera que, por serem do mesmo partido, o senhor é a presidente, o senhor vai ter um tratamento privilegiado, vamos chamar assim, um tratamento de filho preferido, vamos dizer assim? Eu não procuro privilégio, eu procuro justiça nesse caso. E eu procuro justiça porque eu defendo essa tese desde quando eu trabalhei na gestão da Marta como subsecretário de Finanças e defendi isso quando eu trabalhava no governo Lula, no Ministério do Planejamento. Então, não é porque eu estou do outro lado do balcão que eu vou mudar de posição. Eu acho o contrato ruim. O contrato não é bom para a federação, porque a União está enriquecendo às custas do município, o que é um absurdo. Como é que a União rola sua dívida pela Selic e cobra 9% mais IGP-DI do município? Ou seja, eu estou pagando mais do que o dobro do juro que a própria União está pagando para rolar sua dívida. Isso é um enriquecimento da União às custas do município. Olha só, o contrato da dívida prevê que, em caso de inadimplemento do município, ele passa a pagar Selic mais 1%. Ou seja, todo mundo deveria recomendar o não pagamento da dívida, porque a punição é mais leve do que o pagamento, no caso de inadimplemento. Então, é obviamente que o contrato precisa ser revisto. Agora, o que eu reivindico? Já reivindiquei. Primeiro, que a Selic seja o teto. Não pode ser... A Selic tem que ser o teto não pode passar da Selic o juro que o município paga para a União, porque o ente federado mais frágil é o município. Então, não tem cabimento nós não nos beneficiarmos do poder da União rolar sua própria dívida. Então, teto Selic. Segundo ponto, que, aliás, é o espírito do contrato. O espírito do contrato é exatamente esse. Porque, em caso de inadimplemento, é Selic mais 1%. Justamente por ser mais do que a União está disposta a pagar para rolar sua própria dívida. A segunda reivindicação que eu faço é que parte dos recursos pagos a título de dívida voltem para a cidade na forma de parcerias. Então, isso depende, eu confesso, mais do município do que da própria União, porque nós não participamos dos editais dos vários ministérios que estavam oferecendo recursos para as capitais. Então, São Paulo abdicou de recursos. E eu penso que nós não só temos que reivindicar os recursos dos editais atuais, mas nós temos que reivindicar aquilo que perdemos, porque nós não podemos penalizar a população porque não houve diligência na busca desses valores. Mas que a presidente respondeu a essa sua demanda, essa sua reivindicação? Ela disse, ok, vamos... Está em sintonia. Agora, não é privilégio para São Paulo, porque os outros municípios e estados vão ser beneficiados por uma troca de indexador. Então, não há privilégio. Prefeito, o arco do futuro, como proposto na sua campanha, né, Jacupêssego, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, seria uma frente de desenvolvimento, né? Por outro lado, no último censo, parece que o centro da cidade de São Paulo tem cerca de 300 mil domicílios vazios. E o Arco do Futuro é uma expressão muito atraente, assim, formulada pelo seu coordenador de marketing da campanha, João Santana. Eu queria saber, assim, isso foi estudado no detalhe mesmo ou é mais uma proposta que vai ser agora mergulhada? O ano que vem tem discussão de plano diretor, quer dizer, até que ponto isso está bem estudado ou vamos lá, uma peça de marketing eleitoral? Olha... Foi o contrário do que costuma ser. Em geral, o marqueteiro tem uma grande ideia e os técnicos correm atrás para verificar se aquilo tem plausibilidade. No nosso caso, foi o contrário. Nós desenvolvemos nosso plano de governo ao longo de 6 meses e foi batizado o programa com base
métodos de comunicação. Você tem que comunicar bem as suas ideias, mas você tem que tê-las primeiro, né? E nós formulamos primeiro, né, uma visão de cidade. E já em janeiro vai ter um plano, um cronograma, a primeira providência é aprovar a revisão do plano diretor. Nós pretendemos, deixa eu te dar uma leve... veja só, eu acho a região mais nobre de São Paulo a região do Tietê. Nós queremos desenvolver uma operação urbana Tietê, mas levando em conta as duas margens do rio. Aquilo lá é de uma beleza futura, impressionante. Nós podemos revitalizar toda a parte que vai da Lapa ao Brás, que é a margem esquerda, né, do Tietê, por exemplo, enterrando os trilhos da CPTM, construindo uma avenida em cima com transporte público, inclusive, de baixa capacidade, CPTM de média capacidade, metrô ao lado, porque o metrô já vai até a Barra Funda. Com essa avenida, pode-se estudar acabar com o Minhocão, isso na margem esquerda. Na margem direita, você tem ali, até o Campo de Marte, indo até a Bandeirantes, você tem o linhão da Eletropaulo, que você pode enterrar e também construir o chamado apoio à Marginal Tietê, que pode ir de uma rodovia a outra, da Bandeirantes até a Dutra. Então, você organiza aquele espaço. Imagina o trem de alta velocidade, por exemplo. Se você compartilhar trilhos, você pode ter um hub ali na região da Barra Funda, que é simplesmente espetacular. Você sai da tua casa de chinelo e vai tomar sol no Leblon, usando o trem de alta capacidade. Você está falando, aí alguém vai dizer, mas isso é um sonho. Mas veja bem, para você chegar a realizar teu sonho, você precisa sonhar primeiro. Então é óbvio que isso aí vai levar mais do que um mandato para fazer. Mas se você não tiver a visão de futuro, se o Prestes Maia não tivesse a visão de futuro, São Paulo não teria se desenvolvido. Então o arco do futuro, ele é incontornável no sentido político do termo. Ou nós linearizamos a cidade e distribuímos o desenvolvimento pelo território, ou nós não vamos sair do lugar. A operação Água Branca já vai nessa direção. A operação Lapa Brás, que consta do plano diretor, ela já está sendo pensada dessa mesma forma. Né? Se nós acoplarmos o norte da cidade, que é a direita do rio, Tietê, a essa visão de conjunto, você vai ter ali, no futuro, um lugar completamente diferente do que você tem hoje. Hoje você tem uma rodovia cruzando a cidade, com churrascaria, posto de gasolina e loja de material de construção. Você vai transformar aquilo, provavelmente, no cartão postal de São Paulo. Aí alguém vai perguntar, mas isso vai ficar pronto em 20 anos. Só que em 4, em 8, você já vê mudança. E aponta o futuro para a cidade, que vai se construir com base em outra lógica. A lógica não dos blocos, né? A gente se desenvolve em blocos, né? Você vai arrastando bairros. Né? Começou no centro, passou pela Paulista, chegou na Faria Lima, está lá na Berrini e Chucrizaidan. Você vai blocando a cidade. E o Arco do Futuro é o contrário disso. Ele parte de uma visão de distribuição linear do desenvolvimento, como se o São Paulo passasse a ter uma orla, né? Que não tem, para distribuir o desenvolvimento e fazer a oportunidade de emprego chegar ao morador. E isso está à mão fazer. E, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, às vezes você fala assim, olha, isso é um investimento de 20, 30 bilhões. E as pessoas falam, mas 20, 30 bilhões? 20, 30 bilhões para o Brasil e para São Paulo não deveria ser considerado um recurso muito importante. Veja o Porto Maravilha, lá do Rio de Janeiro. Ele vai sair do papel. Por quê? Houve a ousadia de pensar numa revitalização, uma requalificação do centro do Rio, que vai mudar num espaço menor ali. A região do Porto é um espaço muito menor do que o que eu estou falando. Né? Mas, de qualquer maneira, foi uma ousadia importante e uma operação urbana exitosa que trouxe dividendos para todos os parceiros. Ganhou todo mundo. Perfeito. Ganhou o Rio, ganhou os empresários, ganhou a Caixa Econômica Federal e vai ganhar mais ainda o cidadão. Perfeito. O senhor falava há pouco da nova geração de governantes que tem mudado um pouco a face da administração pública no Brasil. Tem uma característica que talvez seja comum a muitos deles, que é a contratação
do Movimento Brasil Competitivo, que é um movimento financiado por empresários, que tem como objetivo introduzir práticas da gestão privada no setor público. O senhor trouxe um secretário de Finanças egresso desse movimento para o seu governo. Queria que o senhor analisasse como é que o senhor vê esse fato de um movimento com essas características hoje influenciar mais a administração pública no Brasil do que muitos partidos, a maioria dos partidos políticos. Olha, eu entendo que nós temos que ter compromisso com a busca de eficiência no setor público. Não adianta, aperta o calo, você sobe o tributo. Não é justo com a população. Se há espaço para melhoria da gestão, você tem que lutar por isso. Eu vou te dar um exemplo que é pouco conhecido. Nós tínhamos um problema gravíssimo no Brasil, porque toda a distribuição de recursos da educação é feita com base no censo escolar. E o censo escolar era declaratório. Cada escola dizia quantos alunos tinha matriculado. Aquilo somava 4 milhões de matrículas a mais do que dizia o IBGE. Ou seja, estava certo o INEP, que recebia a declaração dos prefeitos, diretores de escola, ou estava certo o IBGE? E estamos falando de 51 contra 55 milhões de alunos. Resultado, desperdício total no transporte, no livro didático, na merenda, tudo que você pode imaginar, mobiliário escolar, uniforme, tudo se comprava com base no censo. O que nós fizemos? Uma operação dificílima. Nós passamos a fazer o censo de 51 milhões de alunos, que é anual, pelo nome. Nome do aluno, nome da mãe, nome do pai, que escola está matriculado, em que turma, foi transferido, repetiu de ano, passou, tudo isso por aluno, nome por nome. Então, nós temos um censo hoje com 51 milhões de nomes. Quem estava certo? O IBGE. Nós economizamos, só de compras governamentais, R$1,5 bilhão de reais. Então, eu estou falando de uma providência que não foi nem noticiada, passou despercebido, mas que rendeu R$1,5 bilhão para os cofres públicos, que se traduziu em escolas técnicas, em vaga em universidade, assim por diante. Então, há espaço para melhorar a gestão e nós temos que lutar por isso. Veja o caso da saúde em São Paulo. Nós aumentamos a vinculação de 15% para 19% do orçamento. O orçamento triplicou em termos nominais. E as pessoas apontam a saúde como o problema mais agudo da cidade. Então, tem alguma coisa acontecendo que nós precisamos administrar melhor. Eu estava conversando com a irmã Monique, do Santa Marcelina, e ela me dizia, olha, tem que haver regulação. O absenteísmo, por exemplo, das consultas e exames chega a 30%. E aquela consulta, ao contrário da clínica particular, alguém te liga na véspera para perguntar se você vai. Você marca com o seu médico, alguém vai checar a informação. Te ligam antes e falam, você virá na consulta amanhã? Porque você encaixa um outro paciente, o médico tem aquela jornada de trabalho. No setor público não se faz isso. Ninguém liga para sua casa, para o seu celular, para perguntar se aquela consulta está mantida. Resultado, 30% de ausência. Agora, a consulta é paga, porque o médico está lá. E aí, qual é a percepção da população? Falta médico. Na cidade que mais médico tem no país. Então, uma das razões pelas quais eu contratei aí eu indiquei um engenheiro para, aliás, da Poli também, da USP, para secretário de saúde, é porque ele tem 3 mandatos como prefeito. E, entende, quer mergulhar na administração do sistema para melhorar a saúde com a ajuda dos profissionais. Você vai manter os convênios com as OS, prefeito? Eu me comprometi a manter e a fiscalizar, porque o Tribunal de Contas do município ele foi muito taxativo em relação à falta de transparência em alguns contratos, né? E eu não posso me omitir. Então, aqueles contratos que estiverem indo bem, não há o que discutir. Os que não estiverem indo bem vão ter que se adequar a uma regra de transparência. E o setor público também tem que ter espaço na administração da saúde. Mas o que é não ir bem? Você vai colocar novos indicadores? No primeiro momento, eu não pretendo ampliar os convênios com as OS antes de um bom diagnóstico sobre o que está acontecendo e sobre os apontamentos do Tribunal de Contas. Hoje, as OS já respondem por 40% do orçamento da saúde. Não ampliarei para além disso, né? Sobretudo porque eu quero saber exatamente o que está acontecendo, se o tribunal tem um ponto, se nós podemos melhorar a transparência e gestão.
se nós podemos comparar a eficiência dos dois sistemas, o público e o de parceria, e aí podemos, esclarecendo a população sobre as vantagens e desvantagens de um e outro sistema, poder fazer um debate no sentido de tomar as providências para melhorar o atendimento. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco do Roda Viva. Estamos de volta para o último bloco com o prefeito eleito Fernando Haddad. O prefeito, o senhor foi eleito com 56% dos votos válidos, venceu uma administração extremamente impopular, cuja única marca que vai deixar para São Paulo é do primeiro mandato ainda do prefeito Kassab, que é o Cidade Limpa. Há no seu voto, eu não sei se estou correto, mas há no seu voto um sentido de o novo, a mudança. E até um sentido de urgência, que São Paulo precisa sair do buraco onde está encalacrado. Os seus eleitores, 56% dos eleitores paulistanos, toda a população de São Paulo, eu no programa todo não vi o que vai melhorar na vida dessas pessoas nos 100 primeiros dias. Valeu a pena votar em Fernando Haddad ou não? Vai melhorar alguma coisa de concreto ou vamos ter uma cara nova, um discurso mais articulado, ou vai melhorar concretamente, materialmente, o que nos 100 primeiros dias? Olha, Mário Sérgio, eu entendo que a população ela vai cobrar posturas novas num primeiro momento, sinalizações claras. Vou citar um exemplo. Eu disse que havia recursos do Ministério da Educação carimbados para a construção de creches em São Paulo. Se eu não tomar nenhuma providência em relação a isso nos primeiros dias, a pessoa vai falar, mas ele não disse que o dinheiro está disponível? Agora, se eu montar uma equipe para localizar esses terrenos, à medida que eles forem localizados, considerados adequados pela equipe da educação, baixar o decreto de utilidade pública, mandar o departamento de desapropriação fazer a avaliação para entrar com ação expropriatória, junto ao judiciário, de posse do terreno, fazer o projeto e licitá-lo. Se o cidadão verificar que isso está sendo feito de forma diligente, responsável, séria, que ninguém está empurrando com a barriga, ele vai, ainda que percebendo gradualmente, né, mudanças na postura, na conduta da prefeitura, ele vai se sentir confortado, até psicologicamente ele vai falar, olha, tem alguém cuidando da cidade, tem alguém fazendo por mim, né, aquilo que eu contribuí para o desenvolvimento da cidade. Então, é uma relação de troca. Ele tem que perceber em você vontade de fazer. A partir do momento que isso não fica claro, se ele notar que você está cuidando de outros interesses, que você está com a cabeça em outro lugar, que você já está pensando em eleição, em ajudar alguém do teu partido, alguém da tua coalizão, você não está com foco na vida dele, aí você começa a perder o respeito das pessoas. Então, eu acho que é diligência, é sentido de urgência, tá no dia a dia da cidade. A pessoa tem que saber onde eu estou e o que eu estou fazendo por ela, né? Então, ali é muito trabalho, é chegar muito cedo, é ir embora muito tarde, é mostrar que você vai estar acompanhando em sintonia muito fina com cada secretário as providências que estão sendo tomadas. Então, a exploração de oportunidades novas, tem muitas leis de incentivo. Outro dia nós estamos explorando, como é que nós vamos tirar centros culturais do papel? Bom, vamos atrás de todas as possibilidades possíveis de imaginar. Vamos fazer um acordo com o SESC, vamos usar a Lei Rouanet, vamos falar com a Marta lá no Ministério da Cultura, vamos fazer uma parceria com o governo do Estado. Isso tem que estar na cabeça do secretário dia 2 de janeiro. Comemorou a posse, dia 2, 8 da manhã. Ele tem que estar pensando em realizar aquele plano. E tem que dar a público o que ele está fazendo. Não adianta ele trabalhar muito também numa cidade como São Paulo e não dar a público que aquilo está sendo tentado.
porque é a maneira de engajar pessoas, motivar a equipe e confortar o cidadão. Prefeito, infelizmente o nosso tempo acabou, haveria muitas outras perguntas. Eu agradeço muito a presença do prefeito eleito Fernando Haddad, que abriu um lugar na sua agenda para dar a primeira grande entrevista a um órgão de imprensa paulistano. Agradeço a presença da Clara Becker, da Maria Cristina Fernandes, do João Gabriel de Lima, do Ricardo Gandu, do Sérgio Dávila, dos tuiteiros, do cartunista Paulo Caruso. Desejo boa sorte ao prefeito. Somos 11 milhões de paulistanos, uma população maior do que Portugal. É um pepino que não tem tamanho. Mas boa sorte, boa semana a todos. Até o próximo Roda Viva.